concede para utilizar desta tribuna. Senhoras e senhores senadores, quando assumi este honroso mandato de senador, em fevereiro deste ano, afirmei da tribuna que uma das minhas preocupações e, consequentemente, luta nesta casa seria o trato da questão indígena, sobretudo com enfoque especial ao meu estado, Mato Grosso do Sul. Lembro-me que citei as minhas origens, eis que o meu sangue tem traços da nação terena, provindas da minha descendência materna. Honro-me disso. Disse também que em outra parte provinha de desbravadores mineiros e paulistas que exploravam as terras dos campos a perder de vista na região da Vacaria, também em meu estado. Afirmei ainda que, em razão do que me transmitiram meus saudosos pais, deveria ter como uma das missões nesta casa procurar que indígenas e não indígenas reencontrem com aquele passado de plena harmonia, convivência pacífica dentro do habitat que construíram. Diante do que está acontecendo, tristemente acontecendo, e atribuo em grande parte a omissão e enfatizo a ominosa ação do governo federal via FUNAI, que compactua com o objetivo de entidades que se intitulam fraternais, porém que instigam o ódio e o fratricídio. A questão indígena continua conflitosa e não sou exagerado em afirmar, poderá chegar a um clima que nem o derramamento de sangue conseguirá restabelecer a vida harmônica do passado. Esse sangue que poderá ser derramado não honrará a nenhuma das partes. Depois de tantas tentativas pelo chamamento das responsabilidades do governo federal, por pronunciamentos contundentes realizados não somente por mim, como pelos meus eminentes senadores e amigos Valdemir Moca e Delcídio Amaral nesta casa, e pelos deputados Reinaldo Azambuja e Luiz Henrique Mandetta na Câmara dos Deputados, pelas manifestações de representantes de produtores rurais de Mato Grosso do Sul, como a FamaSul e a Acresul, e pela solidariedade sempre presente do governador André Putinelli. O governo federal, e aí destaco a atuação constante, precisa e conciliatória da senhora ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do senhor ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, manifestaram interesse nesta questão gravíssima. Solenemente reuniram indígenas e produtores rurais no final de junho em Campo Grande, capital do meu estado. Nele selou-se que o governo federal, em 45 dias, daria uma solução tida como definitiva para o affair indígena. Isto, índios e não índios acreditaram. Claro, houve esforço, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça, que fez um percussiente levantamento do quadro geral do conflito no Estado, especificamente na questão da fazenda Buriti, no município de Serolândia. Recentemente, a Comissão de Assuntos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça apresentou documentos indicando 6 instrumentos para resolver os conflitos no Estado. As soluções apontadas para a transferência de terras envolvem a conclusão definitiva do processo administrativo demarcatório e a correspondente indenização das benfeitorias feitas pelo possuidor de boa-fé, a desapropriação de áreas por interesse social, a aquisição direta de terras, o assentamento de pequenos proprietários rurais, a transação judicial e a indenização por ato ilícito do Estado decorrente da titulação considerada posteriormente ilegítima. As sugestões do Conselho Nacional de Justiça abrangem 41 áreas delimitadas por estudos concluídos pela FUNAI, bem como outras que fazem parte de 10 grupos de trabalho constituídos no âmbito da FUNAI para identificação de áreas e revisão de limites de terras indígenas já existentes. O governo federal, pelo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ao final dos 45 dias, levou, no entanto, uma proposta que considero enganosa, passando, entre aspas, a batata quente para o governo do Estado. As terras seriam compradas com títulos de divulgares, os famosos TDAs. Claro que não houve acordo. O governador não é bobo e evitou pisar num terreno liso e escorregadio da enganosa proposta. Parece-me, por todos os ângulos que vejo, que o governo federal está repetindo aquele episódio vergonhoso de Pilatos, lavar as mãos e entregar aos sacerdotes da intriga para que simule o conflito. Resultado, pergunto, os indígenas continuam
a invadir as terras num flagrante desrespeito à lei. Os produtores rurais, de seu lado, começam a se prevenir e ameaçam tomar posições radicais com todo o direito de cidadãos lesados, caso não haja uma definição real e concreta até 30 de novembro deste ano. E aí, só Deus sabe o resultado. Minha missão, senhores senadores, como a dos nobres parlamentares da bancada de Mato Grosso do Sul, continuará a ser a da busca do entendimento para a conciliação, através do respeito à lei e à ordem. Um exemplo é a proposta da emenda da Constituição apresentada recentemente pelo deputado federal Fábio Tradi, do PMDB, que proíbe demarcar áreas indígenas quando invadidas ou ocupadas ilegalmente pelos índios, como ocorre com as áreas destinadas a fins de reforma agrária. Dessa forma, o deputado entende que o processo de demarcação ocorrerá sem danos à propriedade, preservados os bens jurídicos como via e integridade física frequentemente atingido pelos conflitos. Vamos insistir para quem tem a faca e o queijo na mão, ou seja, o governo federal, use o tempo que tem para agir, a fim de que os princípios constitucionais do direito de propriedade, do marco temporal estabelecido por decisão do Supremo Tribunal Federal, sejam respeitados e a paz, a ordem e a conciliação sejam restabelecidos como primado da convivência fraternal entre meus irmãos índios e não índios em meu estado de Mato Grosso do Sul. Aguarda-se, senhor presidente, uma manifestação em breve do Ministério da Justiça contra as mudanças da demarcação de terras indígenas. Aguarda-se também, porque anunciada, uma solução do governo federal para resolver os conflitos na região de Sidrolândia e Mato Grosso do Sul, especificamente no tocante à chamada Gleba Buriti. Há ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que a partir de hoje começa a decidir sobre os embargos declaratórios apostos ao acórdão que proclamou sobre a delimitação da área da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, definindo explicitamente o marco temporal de posse nos termos do artigo 231 e 232 da Constituição Federal. Numa demonstração muito clara da preocupação do Senado da República por uma solução que restabeleça os direitos fundamentais da nação indígena, como o da cláusula pétrea que consagra o direito de propriedade fundamentado em lei, a Comissão da Agricultura iria realizar audiência pública amanhã, dia 24, com o ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso, a presidente da FUNAI e representante de produtores rurais. Isso, senhor presidente, iria com reticência da minha parte, porque hoje pela manhã fui surpreendido pela decisão do senhor ministro da Justiça de furar o compromisso. Isso só confirma a minha impressão de que ele, entre aspas, empurrará esta sensível questão com a barriga, fecha aspas, para usar, aliás, a expressão proferida pelo próprio Cardoso, quando negou tal atitude durante a reunião com políticos, produtores rurais e indígenas este ano. Sua atitude agora de cancelar a participação em reunião agendada com muita antecedência, isso foi em maio, revela, sem dúvida, o que sempre pensou e a maneira como age, ou seja, empurra com a barriga o problema. Parece-me que a chula desculpa para não comparecer ao debate na Comissão da Agricultura do Senado seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos embargos declaratórios das reservas Raposa Serra do Sol em Roraima, decisão que provavelmente balizará as próximas demarcações de terras indígenas no Brasil. Ninguém crê na seriedade dessa desculpa. Decepcionado, senhor presidente, repito, com a fuga do ministro da Justiça da audiência no Senado para discutir o impacto de demarcações de terras indígenas na agricultura brasileira, a minha esperança é de que a presidência da República, pelas posições que sempre acreditei da ministra da Casa Civil, senhora Gleisi Hoffmann, nossa colega nesta casa, e do ministro Gilberto Carvalho, puxe a orelha do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a não ser, o que não creio, que o governo deseja a contundência de um conflito fundiário entre brasileiros, índios e não índios. Sinceramente, senhor presidente Renan Calheiros, manifestando desta tribuna a minha preocupação diante do que hoje vejo em meu estado, Mato Grosso do Sul, com relação à questão fundiária, isso pelo corpo mole, entre aspas, demonstrado pelas autoridades da República, repito com ênfase, à nação e a todos nós que almejamos paz e conciliação entre irmãos,
evitaremos a eclosão de tragédias que jamais esqueceremos. Triste página a ser registrada em nossa história. Muito grato, senhor presidente Renato Calheiros, pela oportunidade que me oferece. É o que eu tinha a dizer, senhores senadores. Agradecemos a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Em seguida, nós começamos.